E nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Tudo bom? Tudo certo. Silvestre, alguns dados foram divulgados por meio de uma pesquisa Datafolha que mostram aí um cenário preocupante para as pequenas, micro e médias empresas aqui no Brasil. Segundo essa pesquisa, 77% das micro e pequenas indústrias de São Paulo sofrem com falta de matéria-prima, enquanto 70% recebem insumos com atraso e 91% com preços mais altos. Ainda conforme a sondagem, também 41% dos pequenos industriais viram clientes falindo ou entrando em recuperação judicial nos últimos meses. Como você analisa esses dados, Silvestre? Então, Glauco, essa é uma situação, né, que se revelou crítica, né, na pandemia, sobretudo ali nos primeiros meses, né, onde você teve o processo aí de isolamento, né, a economia desaqueceu fortemente, e isso, obviamente, tem como resultado, né, o desabastecimento e a situação crítica de muitas empresas, sobretudo as pequenas empresas, né? E o que a pesquisa Datafolha está revelando é exatamente isso. Quer dizer, tem de um lado uma situação de grande dificuldade e de outro até mesmo processos de recuperação judicial, como apontado aí pela pesquisa. E isso tem também, não, isso é prejudicial não apenas as empresas, mas sobretudo o cidadão, os consumidores, porque isso vai ter como efeito na ponta aumento do preço, aumento da inflação, como nós vimos nos últimos índices divulgados aí pelo próprio IBGE. E Silvestre, quando a gente analisa também outro impacto importante dessa situação é na questão dos empregos, né? Porque segundo dados do Sebrae relativos a 2019, 54% dos empregos formais gerados aqui no Brasil, eles são das pequenas companhias. Então, se a gente tem um abalo aí, tem também aí um impacto muito grande no mercado de trabalho. Sim, são dois impactos fundamentais. Um é que um é o que eu já tinha mencionado, que é em relação aos preços dos produtos, que você tem uma escassez, né? E de outro, o próprio emprego, né? E lembrando sempre que as micro e pequenas empresas, elas são responsáveis por cerca de 60% do emprego no Brasil. Então, quando você tem um processo como esse de dificuldade, de crise nessas empresas, você tem como efeito imediato o desemprego, né? Nas empresas dos mais diversos segmentos, tanto de serviço, sobretudo comércio, indústria, enfim. Então, o grande sacrificado aí é exatamente o trabalhador, né? Que perde o seu emprego, perde a sua renda, como nós vimos aí ao longo desses meses aí da crise pandêmica. E quando a gente pega os dados isolados, né, só das pequenas e microempresas, o emprego até conseguiu uma certa retomada nesse período aqui. Mas o problema é que, como parte delas fechou, aumentou a concentração com as grandes companhias que estão criando muito menos empregos, até porque estão informatizando também demais os seus serviços e aí reduzindo a necessidade de mão de obra. A pandemia também trouxe esse efeito de concentração um pouco maior, em especial no comércio, Silvestre? Sim, trouxe esse efeito e trouxe também uma coisa que, digamos assim, já era uma tendência, né? Que é o trabalho remoto, o trabalho home office, né? E particularmente no comércio, Glauco, você tem um crescimento, digamos assim, um avanço, né, do comércio eletrônico, ou seja, das vendas pela internet. Então, você concentra, do ponto de vista das vendas, em grandes grupos, né, como a gente tem percebido, né, e isso também tem na outra ponta a perda do emprego, a redução do emprego e a situação, como já comentamos, de que situação crítica das pequenas e, sobretudo, das microempresas, e nesse setor particularmente, que é o setor do comércio. Então, tem também esse efeito aí da concentração.
E Silvestre, o Senado aprovou na última quinta-feira um projeto que torna permanente o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Pronamp, que foi criado durante a pandemia, teve problemas na execução, muitos micro e pequenos empresários reclamando que não conseguiam ter acesso ao crédito por conta das burocracias ali envolvidas nessa concessão, mas é importante que esse programa se torne permanente, até porque no pós-pandemia, né, que infelizmente ainda está distante, essas empresas vão precisar ter acesso a crédito para conseguir sobreviver, Silvestre. Sim, é extremamente necessário você ter uma linha de crédito, né, para essas micro e pequenas empresas. Como você bem mencionou, no começo da pandemia, o governo fez esse projeto, encaminhou para o Congresso, né, para ajudar as empresas via crédito, só que teve muitos problemas, né, e muitos problemas, muitas reclamações, muitas empresas reclamando que não conseguiam ter acesso ao crédito após meses de implementação do programa. E mais ainda, me parece que é necessário a continuidade desse programa após pandemia, né? Porque para que as empresas também possam se recuperar e ter crédito para poder fazer a roda da economia girar. Então, é necessário que o governo mantenha o programa para que as empresas possam acessar crédito, possam voltar a produzir, possam voltar a contratar e assim por diante. Tá certo, Silvestre. Queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Um bom dia, Glauco. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre.